Biden disse textualmente que vem aí uma nova ordem mundial liderada por ele, mas eu acho que não é bem assim não. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No dia 22 de março, Joe Biden discursou em um evento para empresários, mas o assunto acabou, como é esperado, gravitando para a situação da Ucrânia, as sanções à Rússia, as dificuldades da economia mundial como um todo. Joe Biden então falou que isso é normal, que estamos abandonando a velha ordem mundial e criando uma nova ordem mundial. Lógico, muita gente apontou que, olha, mais uma teoria da conspiração que se tornou verdade. Joe Biden quer liderar a nova ordem mundial. Lógico, meramente usar esse termo já é expressivo. Impossível imaginar que Joe Biden não sabe o significado que as pessoas dão a esse termo. Mas, se você entender exatamente o que ele disse, não foi bem isso não. O que disse exatamente Biden? Estamos num ponto de inflexão onde a economia mundial, na verdade, o mundo todo, algo que acontece a cada 3 ou 4 gerações. Como os militares disseram para mim em uma reunião outro dia, 60 milhões de pessoas morreram entre 1900 e 1946. Desde então, nós criamos uma ordem mundial liberal, onde sim, muita gente morreu, mas não tanto quanto durante aquele caos. E agora é um momento em que as coisas estão mudando. Haverá uma nova ordem mundial lá fora. Nós precisamos liderar isso, precisamos unir o mundo livre nisso. Claramente, ele se refere à teoria dos ciclos generacionais, que eu já falei em muitos detalhes no vídeo O que é a teoria da quarta virada. Naquele vídeo eu explico isso em detalhes, mas de forma bastante resumida. Essa teoria afirma que a história funciona em ciclos de 4 gerações. Se você olhar a história, o padrão se repete várias vezes no passado, sempre com as 4 gerações entre 2 grandes guerras ou tragédias. A geração alta é aquela que emerge depois de uma guerra disruptiva e reconstrói o mundo segundo a sua visão. Tipicamente é uma geração de muito sucesso, que nasceu de uma tragédia. Atualmente seriam os baby boomers, nascidos entre 1946 e 1963. Nasceram forjados no sofrimento dos seus pais, que viveram a guerra. Geralmente são extremamente moralistas e conservadores. E também, geralmente, são extremamente bem-sucedidos devido à própria disciplina. Os filhos desses é a geração despertar. Eles já não carregam o sofrimento das guerras que seus pais viram seus avós sofrerem. Acabam embarcando, ao contrário, em uma busca por significado da vida, principalmente marcados pelo moralismo dos seus pais. Eles buscam confrontar esse moralismo, questionar seus pais, expandir a mente, buscar o significado da vida. É uma geração muito mais focada no indivíduo. É hoje a geração X, de quem nasceu entre 1960 e 1980. Eu faço parte dessa geração e não posso deixar de notar alguma identificação aqui. A geração seguinte, filhos da geração despertar, é a geração desenrolar. Novamente, vemos o padrão aqui, os filhos revoltando-se contra os pais. Nesse caso, os filhos acham uma baboseira essa coisa de significado da vida, essa luta contra o moralismo, porque eles mesmos não experimentaram o moralismo em sua criação como seus pais experimentaram. Então adotam uma postura muito mais pragmática da vida, buscando exclusivamente resultados. Querem aproveitar a vida, ficar ricos, viajar, não se importam com significado ou espiritualidade. Seria atualmente a geração Y, de quem nasceu entre 1980 e 2008. Finalmente, o quarto ciclo é a geração da crise. Como eles não têm nem o moralismo de seus bisavós, nem a espiritualidade dos seus avós, e são criados num mundo praticamente nihilista em que nada importa pelos seus pais, acabam se agrupando em tribos aleatórias fanáticas que inevitavelmente geram uma grande crise, uma guerra, problemas econômicos sérios. Segundo essa teoria, é o que estamos vivendo agora, o que devemos ver acontecer nas próximas décadas. Essa teoria existe mesmo, muitas pessoas acreditam nela, embora eu seja crítico, eu acho que ela não funciona de fato. Ela tem sim alguns elementos importantes, mas é bem menos determinística do que fazem querer crer. Veja o vídeo que eu mencionei sobre ela para entender a minha posição sobre isso em detalhes. Então, o que o Biden falou se alinha muito com essa teoria. Embora eu discorde da teoria dos
ciclos generacionais, observando os sinais da deterioração da economia, da radicalização do discurso e essa guerra de invasão da Ucrânia pela Rússia, que pode muito facilmente ser o preâmbulo de uma guerra mundial, eu não tenho como discordar dele. Podemos estar sim próximos de uma nova ordem mundial que vai emergir nas próximas décadas. Ou seja, o mundo como entendemos hoje tende a desaparecer e vai surgir um outro mundo. Mas existe uma diferença enorme entre constatar que está acontecendo alguma coisa, uma mudança na ordem mundial, e acreditar que existe uma teoria da conspiração de que pessoas estão provocando essa nova ordem mundial. A teoria da conspiração da nova ordem mundial diz que existem grupos no mundo provocando essa nova ordem, fazendo as coisas com o intuito de mudar as relações sociais, particularmente em direção a um futuro totalmente comunista, totalmente controlado pelo Estado. Eu acho pouco provável que existam pessoas ou grupos com capacidade de causar essa nova ordem mundial. O movimento, ao que me parece, é natural, certamente gestado por erros de políticos, mas não por uma orquestração deles, apenas por todos eles cometerem erros similares. É o que alerta Hoppe no livro Democracia, o Deus que Falhou. Presidentes tendem a pegar dinheiro emprestado em excesso, a desvalorizar a moeda porque focam em eleições. Mas essas dívidas acumulam a ponto da coisa se tornar insustentável. A moeda estatal tem perdido valor inexoravelmente, uma hora vai quebrar. Mas não é só isso, muita mudança tem acontecido no nosso mundo pela própria informação descentralizada e distribuída. A internet revolucionou a forma como nos comunicamos, como fazemos negócio, revolucionou a nossa sociedade em um nível que ainda vão levar muitos anos para meramente conseguirmos compreender a magnitude dessa mudança. Como eu falo para vocês já há algum tempo, o Estado Democrático de Direito, como conhecemos hoje, vai chegar a um fim pela economia nas próximas décadas. Isso não deixa de ser uma nova ordem mundial. Para ver detalhes sobre por que eu acho isso, veja o vídeo Por que o Estado vai desaparecer no canal Ancapsu Classic. O fato é, neste ponto, eu concordo com o Biden. Vem uma nova ordem aí, no sentido de uma mudança na ordem mundial. Porém, eu não acho que vai ser a nova ordem liderada pelo Biden ou pelos globalistas do mundo e seu líder máximo, o Putin. Todos eles querem liderar essa nova era. Tal como aquela teoria idiota do Heartland, que é uma idiotice completa, mas levou a inúmeras guerras no passado. Aliás, se tiver curiosidade sobre isso, veja o vídeo Por que a teoria Heartland é pura baboseira. Essa teoria da quarta virada iminente dessa nova ordem mundial está fazendo várias peças do xadrez geopolítico se mexerem. Todas elas querem ser os líderes da próxima era. Não tenha dúvida que muita gente sonha com essa mudança, mas principalmente em ser o direcionador dessa mudança, em definir como será essa nova ordem. Já falamos sobre as teorias absurdas do Fórum Econômico Mundial e a sua ideia do Grande Reset. Também o Xi Jinping, que espera dominar o mundo com a economia chinesa. Putin e sua relação espiritual do século passado, querendo dominar o mundo pela força. E, lógico, os democratas americanos, liderados pelo Biden, não estão fora dessa. Eles querem ser os líderes da nova ordem mundial. Mas o fato é que, embora essa grande mudança esteja sim para acontecer, não está definido ainda quem vai liderar essa coisa. Biden quer que seja ele, Putin quer que seja ele, Xi Jinping, Klaus Schwab, todos eles. Eu confesso para vocês que não gosto da proposta de nenhum deles. Todos eles estão errados. De forma, todas elas me parecem graus diferentes de comunismo. Mas, felizmente, não são eles quem vão decidir qual será o líder da próxima ordem mundial. Esse livro ainda está para ser escrito. Depende de nós, principalmente dos mais jovens entre nós, definir qual será essa nova ordem, como será a sociedade no resto do século XXI. Eu só posso suspeitar como será. Já deixei claro o que penso. Se você ver todas as crises generacionais no passado, a proposta vitoriosa sempre foi aquela em direção a mais liberdade, a menos controle estatal, menos coação, menos iniciação de violência. Embora esse bando de políticos comunistas queiram definir as coisas, tudo indica que suas propostas de chip de identificação, controle absoluto estatal, economia de stakeholders, não serão a próxima onda, porque não basta querer, tem que ir na direção a mais liberdade. Ao contrário,
contrário, me parece muito mais provável que a nova ordem mundial ocorra com a emergência do Bitcoin como moeda mundial, uma sociedade de leis privadas muito mais livre do que somos hoje sobre o nosso famoso Estado democrático de direito. Joe Biden está certo sobre uma nova ordem mundial vir aí. Só não é a ordem mundial que ele espera. Prepare-se, o Ancapistão vem aí.